Terça-feira, na quarta semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os irmãos e irmãs, continuamos então no capítulo 10 do Evangelho de São João. Esse Evangelho que nos fala sobre o bom pastor e as consequências deste bom pastor na nossa vida. Hoje Jesus faz uma distinção importante que para nós talvez não é tão evidente, mas a gente precisa meditar sobre isso. Jesus está falando com aqueles que o estão questionando. Ele está se revelando como Messias e eles não querem ver, eles não querem aceitar. E por fim perguntam: até quando você vai nos enrolar? Fala logo, o céu não é. E ele fala: olha, que eu falei, vocês não acreditam. Olha as minhas obras, vocês não creem. Mas por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Então aqui existe uma distinção clara entre aqueles que são ovelhas de Cristo e aqueles que não são. Mas não é que não são porque ele não quer que sejam, mas não são porque escolheram não ser. O próprio Jesus vai dizer ainda, falando sobre esse ser o bom pastor, que existem outras ovelhas em outros redis. Ele quer que elas entrem do seu redil, mas esse pastor não vai obrigar as ovelhas a seguir. É bom entender isso porque é a liberdade que ele nos deu que nos permite escolher estar com ele ou não. Agora aqui, por favor, não vai partir para a conclusão de que então o católico é a ovelha de Jesus e o não católico não é a ovelha de Jesus. Não é isso. Dentro da igreja católica existem aqueles que são ovelhas, que ouvem a voz do pastor e o seguem, e aqueles que não são, estão, mas não seguem. Então hoje existe uma incoerência muito grande dentro da igreja. A fé, ela é professada pela boca, mas infelizmente ela não é vivida nas ações. E você que é católico, você que pelo menos está se esforçando por viver a sua fé, tome cuidado também nesse seu, às vezes, desejo, esse ímpeto de querer regularizar a vida das pessoas. De vez em quando as pessoas me procuram, falam: padre, minha comadre está juntada, está amaziada, eu quero tirar ela do pecado, como é que nós faz para casar ela? Não é assim que se resolve um problema. Então, se aquela pessoa está numa situação de pecado, está vivendo uma situação irregular matrimonial, então, no momento, ela não precisa se casar, ela precisa se converter, é diferente. Então, o que adianta você trazer uma pessoa que se comporta como pagão para receber um sacramento importantíssimo, o matrimônio? A pessoa se casa e vai continuar vivendo como pagão de maneira alguma. Então, o caminho não é esse. O caminho é primeiro a conversão, depois os sacramentos. O sacramento do matrimônio, ele não é para todos. Por mais que às vezes assuste ouvir uma fala como essa. O sacramento do matrimônio é para aqueles que querem, unidos a uma pessoa, um homem unido a uma mulher unida a um homem, presta bem atenção, são só essas duas alternativas, quer viver uma vida de santidade. E para isso quer o amparo da igreja, quer a bênção da igreja, quer caminhar para a graça de Deus. Esses devem buscar o sacramento do matrimônio. Não é para regularizar uma situação, não é para ter um aspecto belo socialmente falando. Então, por isso, ser ovelha de Cristo é uma escolha. E a gente não resolve os dramas das pessoas enfiando o sacramento goela abaixo. A gente resolve tentando aproximar a pessoa do pastor.
permitindo que o pastor, Cristo, exerça sobre as pessoas esse poder de atração, esse poder de sedução, para que a pessoa querendo, nossa, poxa vida, eu estou vivendo uma vida realmente desordenada, eu quero me organizar. O casamento acontece, mas acontece como uma consequência de uma caminhada, e não como um ponto de partida. Então, fiquemos muito atentos. Estamos numa igreja, sabemos que é a igreja é verdadeira, mas aqui dentro eu posso ou não ser ovelha de Cristo? O que distingue a ovelha da não ovelha de Cristo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, seguem aquilo que eu falo, seguem a mim como pastor. Deus te abençoe, te dê a graça de sempre ser uma ovelha amada de Cristo pelas suas escolhas. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.